Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. 1 Samuel 12, versículo 20, nos diz assim a palavra bendita do Senhor. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Senhor, nós oramos, rogando a Ti que nos abençoe na exposição desse texto. Ó Pai, que a Tua palavra essa noite ache guarida em nosso coração e que saiamos daqui, ó Pai amado, cheios das Tuas verdades. E que essas verdades, ó Deus, gerem filhos de justiça em nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, hoje vamos meditar em mais um capítulo do livro do John Piper, que é intitulado como Os Prazeres de Deus em seu renome. O prazer de Deus em seu renome. E é interessante porque muitas vezes nós lemos a Escritura, e como eu tenho dito, e hoje pela manhã falei lá na IPMA, nós lemos a Escritura e padecemos porque muitas vezes lemos mal. Infelizmente nós não sabemos ler a Escritura como convém, e porque não sabemos ler a Escritura, nós trazemos ideias, conceitos equivocados ao nosso coração. E essa noite nós precisamos fazer uso da palavra de Deus para corrigir alguns conceitos que nós temos, algumas distorções que temos praticado em nossas vidas. E quando John Piper traz nesse título o prazer de Deus em seu renome, ele está nos alertando, nos orientando a olhar para a Escritura de uma perspectiva bastante diferente daquela que nós temos visto em nossos dias. Infelizmente, as pessoas olham a Escritura como uma caixinha de promessa, tentando encontrar na Escritura aquilo que pode trazer benesses à sua vida. As pessoas olham para a Escritura nos nossos dias e, ao meditarem na Escritura, elas procuram na Escritura apenas aqueles textos que possam, de alguma forma, trazer as promessas de Deus para a sua vida. A princípio, não há nenhum problema em nós procurarmos as promessas de Deus na Escritura, e não é isso que eu estou dizendo, mas o fato é que muitas vezes as pessoas olham para a palavra de Deus como se a Bíblia fosse um livro que falasse de mim e não de Deus. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a partir do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que o povo, ao atravessar o período dos juízes, tendo ali Samuel como um profeta e juiz diante do povo, ele está ali preocupado com as investidas dos inimigos de Israel, e eles pedem um rei. E quando esses homens pedem um rei a Samuel, eles dizem: olha, os teus 2 filhos já são corruptos, e você já está velho, e nós precisamos de um rei, e nós queremos um rei
que seja igual das outras nações, que saia adiante de nós, e que lute as nossas guerras. Samuel, entretanto, não vê isso com bons olhos, e ele vai falar com Deus. E Deus chama Samuel e diz: Samuel, não se preocupe, faça o que eles querem, porque eles não estão rejeitando a você, mas sim a mim. É a mim que eles não querem como o rei deles. E Samuel então volta, e Deus faz com que Samuel unja Saul como rei de Israel. E o texto nos diz que Saul era o homem mais belo e alto de Israel. Era o típico rei que eles estavam querendo ver. E Samuel, ao fazer isso, leva aquele povo a reconhecer quais eram os direitos do rei. E ao fazer isso, Samuel diz a eles: olha, o rei que vocês estão pedindo, como as outras nações, eles irão tomar os filhos de vocês e farão com que esses filhos cuidem das suas lavouras. Esse rei fará com que as suas filhas vão para a colheita, vai pegar os seus meninos e colocar nos seus carros de guerra. Esse rei vai tomar coisas de vocês. E ao final de todo o discurso de Samuel, eles dizem: não, nós queremos um rei. Eu entendi tudo que você falou, Samuel, mas mesmo assim eu quero um rei. Acontece que então há uma guerra, e depois que Saul é ungido como rei, ainda que ele não quisesse, porque depois que Saul é ungido como rei, o texto diz que no dia que eles lançam sortes para fazer isso com Saul, e Saul já sabia que seria o rei de Israel, porque Samuel já havia ungido Saul, ele se esconde no meio da bagagem. Então os homens vão lá e tiram Saul do meio daquelas bagagens, e ao olhar para aquela situação, alguns homens de Israel dizem assim: esse aí é que vai ser o nosso rei? Saul se faz de desentendido e caminha um pouco mais a história, quando de repente os amonitas, agora comandados por Naás, vêm contra Israel. E agora contra aquele povo em Jabes-Gileade, isso está no capítulo 11, ele pressiona Israel. Israel, com medo dessa situação, manda chamar outras pessoas para ajudar. E Saul fica sabendo dessa investida de Naás, e por causa disso o Espírito de Deus se aposta de Saul. Saul vai lá e vence aquele exército e traz paz sobre Israel. E agora Samuel chama todo o povo, aí está no capítulo 12 já, para fazer uma aliança. E quando Samuel chama o povo para fazer esta aliança, ele agora vai fazer a coroação propriamente dita de Saul. Ele vai agora fazer aquela solenidade que Saul de fato se tornará rei em Israel. E quando eles estão todos congregados ali, a partir do versículo 6, o Senhor nos conta quais foram as palavras de Samuel para o povo. Eu queria que você acompanhasse. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque eu vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que Ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu Moisés e Arão, que os tirou do Egito e os fez habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Hazor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos dos reis de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vocês, vocês disseram: não,
queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhe irá bem. Se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e Ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão, e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo o rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo tremeu grandemente o Senhor e Samuel. Irmãos, depois que eles pediram o rei, Samuel chama o povo, como acabamos de ler, e diz: olha, vocês fizeram uma grande bobagem em pedir um rei para vocês, porque na verdade vocês ficaram com medo de Naás, e ao invés de confiar no Senhor, que já havia dado livramento a vocês por meio de tantos outros homens, inclusive o próprio Samuel, vocês preferiram um rei como das outras nações. E Samuel agora chama o povo e diz assim: eu vou orar ao Senhor, e vou pedir para que chova num tempo em que não deveria chover, para que vocês vejam que tudo isso que eu estou falando contra vocês é verdade. E quando Samuel orou e que a chuva caiu, o povo então reconheceu a grande maldade que havia feito como o Senhor. Meus queridos, e isso para nós também é de extrema importância, porque muitas vezes em nossos dias nós olhamos para a nossa vida e começamos a reconhecer que pecamos contra Deus de formas tão diversificadas e criativas, que começamos a nos abominar e pensar: que tipo de crente eu sou? Por que eu faço essas coisas? Por que eu não consigo andar nos caminhos do Senhor? Que tipo de comunhão com Deus é essa que eu tenho? E aí o texto que nós lemos, versículo 22 diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. O que esse texto nos diz, irmãos, é que Deus tem um compromisso com o seu próprio nome. Deus tem prazer no seu próprio nome. Mas não só no seu nome, mas no seu renome. E o que significa, e qual é a diferença entre nome e renome? O nome de Deus, meus queridos, é o próprio Deus. O nome de Deus é a própria pessoa de Deus. Por isso, quando Moisés perguntou quem é o seu nome, ele disse: eu sou o que sou. E o renome de Deus é a fama que Deus quer ter diante do mundo. E Deus tem prazer em ser reconhecido como Deus. E Ele ao mesmo tempo odeia não ser reconhecido como esse Deus todo-poderoso. Deus quer fazer e faz o seu nome grande em todo o mundo. E aliás, foi por isso que Israel foi escolhido, como nós veremos hoje. Deus tem prazer em fazer o seu nome conhecido. E por que Deus tem prazer em fazer o seu nome conhecido? Porque se Deus tivesse prazer em qualquer outro nome, Ele seria idólatra, porque somente o nome de Deus é digno de todo louvor, honra e glória. Pastor Davi, por que isso é importante para mim? Porque é importante para mim reconhecer que Deus tem prazer em seu renome. Em primeiro lugar, irmãos, Deus tem prazer em seu renome, porque o renome de Deus é a base da nossa certeza de que não seremos rejeitados. É isso que nós vemos aqui em Samuel. Quando olhamos para esse texto e nós percebemos que Deus fez uma aliança com o seu povo, de maneira que o povo de Deus ficou conhecido pelo nome do próprio Deus.
se dizia é o Deus de Israel. Quando Raabe foi procurada por aqueles 2 espias, ali naquele lugar, o que Raabe disse foi: olha, eu ouvi o que o Deus de vocês tem feito, como expulsou aqueles povos da tua presença, e por isso agora eu quero servir a esse Deus, eu quero estar do lado de vocês. De maneira que o que acontece com Israel e a má fama de Israel implicaria em má fama a Deus. E isso é a base, irmãos, de nós não sermos rejeitados como povo de Deus. A igreja do Senhor vai se manter vitoriosa, a igreja do Senhor será sempre bem-sucedida no seu projeto de fazer o reino de Deus avançar nesse mundo, porque Deus uniu o seu nome ao nome da igreja. E toda vez que a igreja avança, prospera, a criação dá louvores, honra e glória ao nome de Deus. A igreja bem-sucedida não é aquela que no final do seu slogan diz: eu sou a universal. A igreja bem-sucedida não é aquela que ao final da sua propaganda diz: venha para esta igreja, porque aqui você vai ser abençoado. Afinal, a bênção do Senhor, o que engrandece o nome do Senhor, é quando as pessoas olham para essa igreja e dizem: ali está a igreja que glorifica o nome de Deus. Nós olhamos para aquela igreja e enxergamos nela o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para aquela igreja e os irmãos ali se comportam, vivem de maneira que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para aquela igreja e vemos naquela igreja uma igreja que ora dizendo: venha o teu reino, santifica o teu nome. Essa é a igreja que glorifica o nome de Deus. É a igreja que prospera, é a igreja que vence. Eu não estou falando de números. Eu estou falando de vencer em Cristo Jesus. Essa é a igreja que entra nos lugares sombrios e leva a luz do Evangelho. Essa é a igreja que visita os povos oprimidos e prega o Evangelho de Cristo. Essa é a igreja que entra nos condomínios de luxo e prega o Evangelho de Cristo. Essa é a igreja que fala com o patrão e com o empregado. Essa é a igreja que leva a luz do Senhor a todos os homens, mulheres de todas as tribos, povos e raças. Que não se importa com a cor da pele, nem com o sexo. Que não se importa com as grandes heresias da humanidade, mas que está ali pregando o Evangelho vivo e santo do reino de Deus, porque essa igreja está unida a Cristo e ela vai prosperar, porque tudo que ela fizer vai levar glória ao nome do nosso Senhor. Por isso, irmãos, é importante você reconhecer que Deus tem prazer no seu próprio renome. Deus tem prazer com que o seu nome seja contado, cantado, proclamado, adorado em toda a terra. Mas, em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que Deus tem prazer no seu próprio renome, porque essa também é a base do perdão dos nossos pecados. Muitas vezes nós achamos que Deus nos perdoa porque nos ama, e é verdade. Sim, Deus nos perdoa porque nos ama, mas o perdão de Deus a nós não é primariamente ofertado por causa do amor dele para conosco. O texto de Samuel nos mostra isso. Quando Samuel contou ao povo toda a mazela, a tragédia que o povo tinha praticado contra Deus, Moisés disse: mas não se preocupem, continuem obedecendo a Deus, porque o Senhor não rejeitará vocês por causa do amor que ele tem ao seu próprio nome. Então, quando você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, lembre que Deus vai perdoar você, porque se Deus não perdoar o seu povo, ele não honrará o seu nome. E por quê, Davi? Porque Deus fez uma aliança, lembram? E Deus não pode mentir.
Deus não pode voltar atrás. Aliás, esse foi o argumento de Moisés. Quando Moisés estava diante de Deus, lá em Números, nos é contada essa história. Quando o povo fez o bezerro de ouro, e Deus chamou Moisés e disse: Moisés, desce, porque o teu povo está fazendo bobagem, ele está praticando idolatria. Volta, porque eles fizeram um bezerro. E Moisés chega lá e vê o povo lá naquela idolatria inteira. Moisés fica tão irado que faz aquele bezerro em pó, coloca na água e obriga aquele povo a beber aquele bezerro. Moisés fica tão indignado que traz ali juízo de Deus sobre o povo, ele quebra as tábuas da lei, mas depois ele volta para conversar com Deus, porque Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vou matar todo mundo e vou começar de novo. Vou destruir esse povo todo, Moisés. E sabe o que Moisés fala para Deus? Senhor, se o Senhor fizer isso, o que vai ser do teu grande nome? Moisés não ora dizendo: Senhor, o povo, ele estava bem intencionado, coitado deles, eles estavam ali pensando que eu não ia voltar mais, eles vêm de uma cultura que estava o tempo todo adorando outros deuses, eles ainda não aprenderam, tenha paciência com eles, Senhor. Aliás, o Senhor ama tanto esse povo, então, por favor, cuida deles. Moisés não ora assim. Moisés ora dizendo: o teu nome será profanado se o Senhor fizer isso. Percebe? E Moisés diz assim: as pessoas vão dizer que o Senhor não teve condição de levar esse povo para a terra prometida e por isso o Senhor matou eles no deserto. Percebam, irmãos, Moisés não está aqui usando de uma figura retórica para convencer Deus de nada. O que Moisés está usando é a própria Escritura, porque Deus disse quando tirou o povo do Egito: eu vou engrandecer o meu nome nesse povo, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que todos saibam que eu sou Deus. Faraó era o grande líder bélico daquele tempo. Faraó era aquele que dominava o mundo naquele período. O Egito era aquele que dominava toda a região. E Deus vai lá e diz: eu vou endurecer o coração do Faraó, para que meu nome seja conhecido em toda a terra. E essa, Ilma, é a base do nosso perdão. É no nome dele. É na honra que ele tem ao seu próprio nome. É o amor que ele tem por seu próprio nome que nos oferece o perdão. Claro, a consequência disso é o amor por nós. Ele nos ama porque ama o seu próprio nome. Aliás, é isso que ele faz com o seu Filho Jesus Cristo, não é verdade? Lá em Apocalipse nós lemos, e ele diz assim: porque Cristo morreu por nós, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobre diante desse nome. E no último dia ele diz que todos se ajoelharão diante do Cordeiro. Todos estarão de joelhos, reconhecendo o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós, quando lemos na Escritura que Deus tem prazer no seu renome, na sua fama, nós devemos ficar, então, alegres. Junto com ele devemos orar, engrandecer, exaltar, adorar o seu próprio nome. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33. Versículo 9. Jeremias 33, 9 diz: Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra
que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. E aqui está o terceiro motivo pelo qual nós devemos reconhecer que Deus tem prazer em seu próprio nome. A base da evangelização é o renome de Deus. Nós não evangelizamos para fazer a nossa igreja crescer. Nós não pregamos o evangelho. Nós não fomos, hoje à tarde, pregar o evangelho, porque queremos que essa igreja cresça. Irmãos, percebam, nesse exato momento, nós temos missionários em vários lugares do mundo. A própria igreja IPMA ora e sustenta e ajuda no sustento de alguns missionários que estão em países que, se eles forem pegos lendo a Bíblia, eles podem ser, no mínimo, deportados, no máximo, assassinados. Há dezenas, centenas, milhões de homens e mulheres nessa hora, pregando o evangelho. E em lugares, queridos, que talvez, se eles forem descobertos, eles experimentarão a ira do mundo. Por que esses homens estão lá pregando? Por que essas mulheres estão lá pregando o evangelho? Não é para que a sua igreja local cresça. Aliás, Indonésia, Índia, Irã, Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China. Nós estamos pregando o evangelho nesses lugares. Nós oramos por missionários que estão nesses lugares. E se 1000 pessoas se converterem lá, essa igreja continuará do seu mesmo tamanho. Então, não é por causa dessa igreja que nós pregamos o evangelho lá. Não é por causa da Terceira de Cotia, não é por causa da Filadélfia, não é por causa da igreja que está na Granja Viana que nós estamos aqui pregando o evangelho nesse lugar. Nós pregamos o evangelho porque queremos que a fama, o renome de Deus seja reconhecido aqui onde nós estamos. É isso que Deus está dizendo. Olha o que Deus diz. Jerusalém será para mim um motivo de quê? De louvor, glória e honra entre todas as nações da terra. Percebem? O que Deus está fazendo com o seu povo, enviando o seu povo a pregar o evangelho, é produzindo a sua fama em todos os lugares. No texto que nós lemos de Isaías, na nossa liturgia, nos diz a mesma coisa, que Deus, com o seu povo, espera receber para si honra, glória. No Salmo que nós lemos, o Salmo 106, nos versículos 8, diz a mesma coisa, que Deus protege e ama o seu povo, porque quer que esse povo, ao crescer, traga para ele fama, honra e glória. Queridos, há aqui uma acusação que é muito forte ao se pensar em Deus. As pessoas dizem, ora, esse Deus é egocêntrico, ele só pensa em si e quer que as pessoas o honrem e o adorem. Mas deixe-me dizer algo a você. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Mas você vai adorar. Ainda que você diga que seja ateu ou agnóstico, você vai adorar alguma coisa. Porque essas pessoas que dizem que não adoram nada, adoram a si mesmas. Adoram as suas próprias ideias, os seus próprios valores, os seus próprios conceitos. Todo ser humano adora alguma coisa. E Deus, o nome dele, é a única coisa que é digna de louvor, honra e glória. E por isso ele precisa e quer que nós o adoremos. Quando eu digo que Deus precisa, eu não estou dizendo que ele
de alguma forma, a necessidade da minha adoração a Ele. Mas eu estou dizendo a vocês que Ele exige isso de nós, para que a sua honra seja proclamada em toda a terra. Queridos, 2 textos ainda para finalizarmos esse ponto. O primeiro é o de Gênesis. Quando nós vamos até Gênesis capítulo 1, versículo 24 em diante diz assim: E disse Deus, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O que tem a ver esse texto com o que nós estamos falando, irmãos? Ser criados à imagem e semelhança de Deus significa o mesmo que ser criados para trazer fama e glória ao nome de Deus. Ser criado como imagem de Deus não é apenas ser feitos como nós somos e nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Ser criado como imagem e semelhança de Deus significa que onde o ser humano estivesse, a criação ia olhar para o ser humano e dizer: uau! Ali vai a glória de Deus. Ali vai o representante de Deus. Onde nós estivéssemos, a criação inteira ia adorar ao nosso Deus, ao olhar e contemplar a semelhança dele em nós. Mas o pecado veio e destruiu isso. E maculou e manchou a imagem do nosso Deus. E por isso ele disse que da semente da mulher haveria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E que essa luta entre o bem, a semente da mulher e a semente do inimigo, de Satanás, nessa luta ele escolheria o seu povo, e que daquele povo sairiam aqueles que iriam proclamar o nome de Deus diante da sua criação. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos preocupados se a igreja A, B ou C irá crescer. Nós estamos preocupados em fazer que o nome de Deus seja proclamado em toda a terra, que a imagem e semelhança de Deus brilhe em nós novamente, que a imagem e semelhança de Deus, restaurada na regeneração, na nova criação que Cristo Jesus produziu em nós, possa trazer luz ao lugar onde nós estamos. Por isso, quando nós saímos para evangelizar, e que você entra naquele lar, em que você coloca uma criança no seu colo, e que você fala do amor de Jesus Cristo naquele lugar, você está levando a luz de Deus, a glória de Deus até aquele canto, e levando outras pessoas, assim como você, adorar ao nome desse Deus verdadeiro, e proclamar o seu Evangelho Santo. Eu disse que nós precisamos reconhecer que Deus ama e tem prazer no seu renome, porque isso é a base da nossa certeza de que a igreja do Senhor nunca será rejeitada. Eu disse que reconhecer que Deus ama o seu próprio nome é a base da nossa certeza do perdão. E eu disse a vocês que reconhecer que Deus ama e trabalha em prol do seu próprio nome é o fundamento da evangelização.
E isso tem implicações importantes para a nossa vida. A primeira delas, queridos, é que isso nos deve levar a pregar mais. Eu preciso pregar mais o Evangelho. Lá na minha escola, viu, crianças? Vocês, viu, Sara? Você precisa falar de Jesus na sua escola. Porque há outros coleguinhas lá que não conhecem o seu Jesus Cristo. Que estão indo atrás de imagens. Que estão adorando outros deuses. Que não são deuses de verdade. E por isso eu preciso pregar o Evangelho. Porque isso agrada ao nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, isso nos leva a orar corretamente. Quando eu peço perdão a Deus, olhando para esse texto, eu não estou confiado na minha autojustiça. Eu não estou confiado nem ainda no meu reconhecimento de pecado. Eu não estou confiado nos textos que eu li apenas, mas eu estou confiado naquilo que o Senhor Jesus prometeu na sua palavra, de que Ele honraria o seu próprio nome, e que no nome de Jesus Cristo eu seria perdoado. Por isso, quando eu oro pedindo perdão a Deus, eu tenho convicção do meu perdão, porque isso traz honra ao nome do Filho. Então, a minha devoção diária, quando regada por esta convicção, faz com que a minha oração, com o meu amor, o meu louvor, a minha dedicação a Deus, ganhe novas cores, novas perspectivas e faz com que eu lute a batalha cristã com ainda mais afinco. E por fim, irmãos, isso nos leva a amar com maior qualidade o meu próximo. Deus tem prazer no seu nome. E ao ter prazer no seu nome, Ele salvou um povo. E cada um de vocês, olhe para o lado, dê uma olhada em volta aí. Pode olhar, não tenha vergonha não. Olhe de volta. Esse que está do seu lado foi alguém por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue. Esse que está do seu lado foi aquele por quem Cristo decidiu fazer do nome dele o nome do seu filho e o nome do seu povo. Esse que você olhou agora é aquele que Cristo disse: ame o seu próximo. Será que você teria coragem de não amar aquele a quem Deus ama? Será que você teria coragem de destratar, de ofender, de humilhar aquele a quem Deus ama? Então experimente, meu querido, essa verdade santa. E quem sabe Deus não coloca no seu coração a necessidade de pedir perdão, se houver. A necessidade de expressar o seu amor, se houver. A necessidade de andar em comunhão e novidade de vida. Porque quando eu olho para o meu irmão e me lembro que Cristo honra o seu nome por meio dele, eu não posso destratar aquele a quem Deus ama. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ame a cada dia e nos dê mais desse amor para compartilharmos com nossos irmãos.